foram me tirar dentro da igreja com arma no meu pai, porque ele não gosta da igreja, mas era alguém que era acólito. Ele até hoje não gosta da igreja. Então esse percurso todo é uma coisa que parece ser uma luta que eu não poderia atingir o destino profético que Deus estabeleceu para mim. Foi graças ao profeta Ismael que eu pude voltar para Deus numa proporção que hoje não estamos conseguindo parar. Uau. Graças a... Espera aí, não entendi, profeta. Quer dizer que o profeta Ismael Jaime, né? O nosso pai espiritual, teve uma influência muito grande que até o profeta pode não entender, nem saber o que ele causou na minha vida espiritual. Uau. É por isso que eu tenho... eu não vou na casa do profeta Ismael de mão abanada. Amém. Nem que for só de 5 minutos, tenho que levar uma oferta. Ele pensa que não. E apesar que eu entendo sobre honra e paternidade, mas é um gesto de gratidão. Uau. Em 2020, aquele convite transformou e despertou o profético adormecido em mim. Uau. Em todas as mensagens na qual eu vou falar de paternidade, eu trago sempre menção do profeta Ismael como um pai que despertou, ou seja, revivificou a minha espiritualidade no momento que eu mais precisava. Uau. Porque eu procurava Deus no lugar errado, porque não tinha quem me orientava. E o profeta Ismael apareceu no momento que nós precisávamos de orientação. Olá, telespectadores ao redor do mundo, sejam todos bem-vindos ao meu, ao teu e ao nosso programa favorito, o Pod Jaime. Para você que tem nos acompanhado, diz aí nos comentários o que é que tens achado do nosso programa, o que é que mais tem te impactado, o que é que mais te impactou ao ver todos os episódios que nós já apresentamos aqui. E no dia de hoje nós temos um convidado muito, mas muito especial. É homem de Deus e não faz parte da Igreja Agir de Deus em todas as nações, mas tem acompanhado o programa e fez a solicitação e, graças a Deus, hoje está aqui conosco para fazer parte do programa Pod Jaime. E Yoshua, nosso profeta. Yoshua, pastora Amanda. Amém. O nosso profeta poderia se apresentar aos telespectadores? Graças a Deus, respondo pela graça de Marcial Jorge Nequetela. Ministerialmente sou chamado de profeta Marcial, mas estamos a atuar na área de pastor, devido ao ministério na qual nós estamos englobados, ele não consagra profeta, só consagra pastores. Então, para nós poder atuar e servir ao Senhor, então tivemos que ser consagrados como pastores. Amém, amém. E como é que o profeta está? Como é que o profeta tem passado? Graças a Deus nós temos estado bem. Atualmente nos encontramos na província do Lubango. O Senhor tem sido fiel conosco, tanto a nível da área familiar, tanto na área ministerial. Amém. O profeta poderia contar um pouquinho a respeito da vida do profeta, o que é que o profeta tem feito? Como é que é a vida do profeta? A minha vida é uma vida muito simples. Começa por... Sou irmão mais velho, né, de 11 irmãos, na qual, graças a Deus, pela benevolência do Senhor, somos 2 pastores. 2 pastores, exatamente 2 pastores. Temos aí outros que frequentam a igreja, mas ainda não receberam o ministério. A minha vida como homem tem sido uma vida empresarial. Sou um homem que amo investir, tenho investido arduamente em muitos setores, principalmente o setor culinário. É uma área de formação que, quando eu tinha 13 anos, agradeço a falecida madrasta que eu tive. Eu pensava que era castigo. De tanto pensar que é castigo, acabei me formando dentro de uma sala de 46 mulheres, único homem, e acabei ficar apaixonado pela culinária. E hoje tem sido uma área que eu tenho investido com frequência,
Já tivemos restaurantes, já tivemos uma marmitaria que servíamos ao governo provincial, e hoje estamos a investir tanto na área de bijuteria, né? Que estamos a trabalhar com ouro, estamos a trabalhar com pratas, mas atualmente estamos só a explorar o mercado de Benguela. Atualmente a minha área civil, sem vincular o Ministério, tem sido essa área empresarial. Amamos os investimentos, e eu também deixo já um apelo aqui, né? A outros homens de Deus que também possam fazer isso, desde que não te tira o tempo com Deus, nem o tempo de você exercer o ministério. Amém, amém. Deus seja louvado, profeta. E gostaríamos de saber o que é que motivou o profeta a fazer essa solicitação para participar do nosso programa. Desde o momento que eu tenho acompanhado a Agir de Deus desde a fundação, né, na qual até nós fizemos parte, começamos lá no quintal do profeta Ismael, depois passamos para a nossa sala, e depois daí houve aquele desvincular da minha parte, por motivos que o Senhor mesmo ministrou no meu coração. Falei com o profeta e nos separamos, mas nunca deixei de acompanhar tanto os trabalhos, tanto o desenvolvimento do ministério. Sempre que eu estou na província do Ambo, dou sempre um pulo na casa do profeta para saber como é que está andando o ministério. Sempre converso com o pastor Josimar, né, que é irmão aqui, como é que está o ministério, como é que está andando. E quando vi a abertura do podcast, eu disse: uau, um avanço extraordinário. Então falei com o pastor José: olha, também gostaria de estar aí, partilhar um pouco, contar também um pouquinho da história, tanto do ministério quanto minha, de modo que alguns irmãos sejam edificados e o nome do Senhor seja glorificado também. Amém. Isso quer dizer que o profeta é irmão biológico do pastor Josimar? Sou o irmão mais velho do pastor Josimar. Somos quatro. Somos quatro, todo rapaz. Eu sou o primeiro, temos o segundo, que é o Yoeri, temos o pastor José, o terceiro. É o puto. Então, graças a Deus, temos também o outro, que é o nosso caçulo, o André Alexandre. Então, graças a Deus, somos quatro irmãos, todos bem unidos, todos têm aquele amor por Deus. Uau, é algo muito, muito bom, muito bom. Para ser sincero, nos sentimos lisonjeados por receber a solicitação do profeta. Foi algo extraordinário e que nos motivou muito, para ser sincero, e de ouvir essas palavras vindo da parte do profeta, só cria em nós mais força de continuarmos a seguir, porque não é fácil. Isso mostra que o profeta tem reconhecido a graça de Deus e aquilo que Deus tem feito no ministério do nosso Pai espiritual e também na igreja, o agir de Deus. O profeta, quando falou da vida, falou que tipo faz está trabalhando no ramo empresarial, e é algo de se ouvir que motiva muita gente, porque há pessoas que são cristãs e deixam de parte o lado de negócio, acham que procurar fazer negócio ou investir em alguma área, ou investir na área financeira é pecado, se calhar é perda de tempo. E de ouvir o profeta falar que é empresário, já investiu no ramo de restaurante, agora está investindo no lado de bijuterias, de ouro, prata. Uau, é algo impressionante, não, pastor Amanda? Muito impressionante, pastor Josimar. Sim, porque vários cristãos hoje buscam mais, ou procuram investir mais no espírito, algo que não é errado, mas deixam de lado essa área empresarial, e é muito bom. Sim, até me lembrou de um ensinamento, né, que o nosso pai um dia nos deu, este ano mesmo, um ensinamento muito forte. Nosso pai nos ensinou sobre crescer na área espiritual e também na área material. O nosso pai se baseou na vida de Jesus. Isso é no livro de Lucas, que fala que Jesus crescia diante dos homens
e também crescia perante Deus. E o nosso pai nos ensinou, nos falou que crescer perante os homens em muitas vertentes. Tanto faz na área física, no lado físico, em estatura e também na área social. E ouvir isso, ouvir que o profeta não está colocado de parte a área social, é algo muitíssimo bom, é algo muitíssimo bom. E será que o profeta atualmente lidera uma obra, ou como é que está? O que o profeta tem feito? Graças a Deus, atualmente, lá no Lubango, estamos a liderar, né, uma obra. É uma obra que começou de uma maneira de glorificar o nome de Jesus. Saímos daqui do Ambo para o Lubango. É uma história que, se eu contar, é uma história que eu digo, Deus tem sido fiel. Nós estamos a liderar, mas começamos com muita dificuldade, porque tivemos que começar da raiz. Começamos lá no Lubango, uma nova obra. Começamos no quintal de alguém. A igreja cresceu em menos de 3 semanas, um número aceitável de 100 pessoas. Só que o homem, o diabo sondou o coração dele. Fez uma confusão em tanto que até chegou a um ponto de me tocar na cara e me expulsou de casa dele, porque eu estava hospedado na casa dele, era um filho. Eu vou liderar. Fomos dormir na estação de comboio. Eu fui dormir na estação, orava a Deus. E há uma coisa que eu gosto muito de Deus. Deus é Deus dos rejeitados. Hoje, graças a Deus, estamos num espaço em que o Senhor nos concedeu, não pagamos renda. A casa nos deram, não pagamos renda da casa. E lugar onde nós saímos acabou por fechar. Alguém falou, não, pastor, fizeste um trabalho. Eu disse, não, Deus é fiel e justo. Então estamos lá no Lubango a liderar já há 6 meses. A caminho de 6 meses. Amém. Estamos lá, graças a Deus, o Senhor tem sido fiel. O profeta falou algo muito extraordinário. Deus tem mesmo feito graça, né? Em tudo na vida do profeta, tudo que o profeta contou aqui, é algo de se alegrar e de glorificar o nome do Senhor, visto que o profeta passou por uma coisa que poucas pessoas aceitavam, né? Ou aceitariam chegar na cara, mas ainda assim o profeta permaneceu e seguiu em frente com o ministério. É algo muito bom de se ouvir. E profeta, vamos ainda tirar um pouco. O profeta pode nos contar um pouco do testemunho, né, pessoal da vida do homem de Deus, desde o princípio da vida cristã até aqui. Não, um resumo básico. Como é que foi? Graças a Deus, nós conhecemos Jesus em Cabinda, porque nascemos na província do Ambo. Aos 5 anos fomos retirados daqui do Ambo pelo pai, né? Fomos para Cabinda. E de lá começamos a ter o primeiro contato com as escrituras. Fui alguém, quando crescia, não gostava nada da igreja. Nunca fui mesmo amigo da igreja. Pastor José, eu nunca gostei da igreja. Em frente de casa tinha uma igreja que quando eles começavam a orar, eu atirava pedra. Ficava tipo, tá de fazer confusão. Me atormentava, porque naquela época eu fazia luta de competição, lutava aquelas lutas judo, jiu-jitsu, então aquilo me fazia confusão, era uma criança assim, um pouquinho muito traquina. Mas lembro que eu estudava na Escola Sagrada Esperança, estava a fazer a 6ª classe. Tinha um professor chamado Mano Antônio, era diácono da igreja evangélica. Nesse dia ele chegou para nós e nos fez um convite inusitado, porque já tínhamos crescido um pouquinho, então tinha aquele stick, né, da juventude, do jovem, começar já a aparecer bonito perante as mulheres. Então, a vaidade da mocidade. Então, ele nos pregou o evangelho, falando de Jesus. Ninguém aceitou.
Então ele teve que usar um método corsivo. Então disse assim, olha, vamos na minha igreja, tem muita mulher bonita. Peraí, o que levou o profeta na igreja foi mulher. Sim, porque o evangelho mais aceitável naquele momento foi esse. Nos convidaram assim, pastor. Olha, vem para a nossa igreja, tem muita mulher bonita. Éramos 12. Na qual nos chamavam os discípulos do Mano Antônio. Fomos os 12, chegamos lá, realmente tinha mulheres bonitas, era a igreja evangélica, irmão, não tem como. Então chegamos lá, só que quando chegamos, eu ouvi uma voz que dizia para mim, chegou o tempo de eu te utilizar. E eu fiquei assim transtornado, disse, pá, essas igrejas aqui já tem espírito. Então ficamos aí, entramos no coral Filho da Luz. Nos afiliamos aí no coral Filho da Luz, começamos a fazer parte da igreja. É que o que nos levou lá era mulher, mas acabamos perdendo o interesse por elas. E cantar no coral foi uma coisa que nos fazia bem. Ou seja, fazia bem ao meu espírito, porque eu comecei a encontrar paz. Eu cresci sem ter paz. Porque é difícil crescer sem mãe e tendo uma noção de que tua mãe morreu, tua mãe te abandonou. Eu cresci atormentado, por isso que eu lutava muito. Era para preencher o vazio, a luta era para preencher o vazio da mãe que não fazia parte da minha infância. Então a música no coral, cantar para o coral, foi um refúgio. Então acabei preferindo por ficar no coral e todos os dias ir nos ensaios. Isso na Capela Nazaré, liderada pelo nosso atual líder do Ministério da Antioquia em Cabina, o reverendo Teodoro Sabino Pemba. E nessa senda, no dia 16 de fevereiro de 2009, fomos levados a batismo. Salvo erro, foi dia 28, dia do meu aniversário. Fui levado a batismo de 2009. Seria um momento de alegria, mas foi um momento triste para mim, porque batizamos 38 pessoas, havia 37 mães, 37 pais e primos, sobrinhos. Eu fui o único que batizei sem ninguém. Batizei sem pai, sem mãe, sem irmãos, para assistir a esse momento do novo renascimento. Por isso que o pastor José tem acompanhado. Eu sou pouco comunicativo. Eu posso ficar 5, 6 meses sem comunicar. Aprendi a lidar com a solidão. Então, aí começou a minha trajetória ministerial. Depois daí, fomos consagrados a obreiros no Ministério da Antioquia. Dentro da Capela Nazaré, sendo uma igreja evangélica, tinha um ministério. Dentro da igreja tinha um Ministério da Antioquia, que era visado à libertação e cura. Então, nós fazíamos parte, nós fomos uns dos primeiros jovens no Ministério da Antioquia. Então, fomos crescendo no ministério. Fomos levantando também como secretário do coral. Tivemos em 2011 o primeiro curso de liderança e teologia sistemática. Eu tenho uma licenciatura que eu às vezes evito muito falar de teologia. E muita gente por isso pergunta, como é que você conhece muita coisa? Se os que me viram avançar a ecologia na província do Ambo, não viram que eu estudei numa das faculdades de teologia aqui, não. Já tivemos em Cabinda essa teologia. Então, graças a Deus, passamos por muitos momentos. Em 2016, fomos levantados como líderes da juventude no Ministério Valentes da Fé, liderado pelo líder Tinho em Luanda. Passamos por esse momento. Só que chegou em 2017, em novembro, entramos em uma frustração na nossa vida. Foi uma altura em que o pai me expulsou de casa porque eu sentia saudade da minha mãe. Eu conheço a minha mãe e os meus irmãos em 2012.
2012 eu conheci a minha mãe e os meus irmãos. Então nasceu mesmo aquela necessidade de voltar até com ele. O pai não aceitava, me expulsou de casa. Eu foram me tirar dentro da igreja com arma no meu pai, porque ele não gosta da igreja, mas era alguém que era acólito. Ele até hoje não gosta da igreja. Então esse percurso todo é uma coisa que parece ser uma luta que eu não poderia atingir o destino profético que Deus estabeleceu para mim. Meu pai me tirou de casa, foi na igreja, me tirou da igreja com arma. Todo mundo ficou com medo, onde até houve disparos. Deu tiro, vou matar aqui. E para o meu azar me encontrou descalço. Essas igrejas são de quimbandeiro, você está descalço. Me levou. Fiquei transtornado. Não ia na igreja, não tinha casa. Então entramos um período de rejeição, começamos a beber. Ficamos frustrados. E como já tinha arte, meu estado normal, você me provocava, eu lutava contigo. Eu tinha uma predisposição para lutar, que era... Estava sempre ativo, mínimo diário. Foi um tempo de muita dificuldade mesmo. Não conseguia encontrar amparo. Até lembro que foi no ano 2022, quando o Ministério Graça sobre Graça chegou aqui, do líder Gaspar Teles, quando cultuávamos aqui na Rua do Comércio, naquele prédio ao lado das bombas. Aí depois o Ministério Graça sobre Graça teve que sair, parece que o líder foi para Luanda, e ficamos assim. 2023, quando recebemos o convite para participar num dos cultos do Ministério Agir de Deus, onde nós, 2023. Foi 2020, acho que o profeta... 2020, foi 2020, sim. Foi 2020. 2020, acho que houve aí uma falha no 2020. Então, 2019 participamos no Ministério Graça sobre Graça. Aí começou a vivificar um pouquinho a nossa fé. Depois recebemos o convite. Parece que foi o pastor José mesmo que me convidou. Disse, naquela altura o profeta Ismael ainda estava a saída do Motivation, do Semba. Foi no fim da escola. No fim da escola de dança. Quando Deus chamou o profeta. E então também recebi o convite. Fomos para lá. E graças a Deus eu tenho honrado muito esse convite do profeta Ismael, né, na pessoa do pastor José. Eu tenho honrado. O pastor Ismael, até quando nós nos separamos, ele pensou que eu ia deixar de falar dele. E quando eu se encontrava com pessoas, e eu falava dele, como trazia o profeta como um homem de Deus renomado. Por quê? Porque foi graças ao profeta Ismael que eu pude voltar para Deus numa proporção que hoje não estamos conseguindo parar. Uau. Graças a... Espera aí, não entendi, profeta. Quer dizer que o profeta Ismael Jaime, né, o nosso pai espiritual, teve uma influência muito grande que até o profeta pode não entender, nem saber o que ele causou na minha vida espiritual. Uau. É por isso que eu tenho... eu não vou na casa do profeta Ismael de mão abanada. Amém. Nem que for só de 5 minutos, tenho que levar uma oferta. Ele pensa que não. E apesar que eu entendo sobre honra e paternidade, mas é um gesto de gratidão. Uau. Em 2020, aquele convite transformou e despertou o profético adormecido em mim. Uau. Me lembro que nós estávamos reunidos depois do culto, ninguém queria ir. Ficamos reunidos, de repente o Senhor me tomou, comecei a profetizar. Acho que
Isso, acho que foi será que foi no quintal do pastor Pedro. Uau! Não, estou a me lembrar desse dia. Ninguém queria ir. Ficamos aí, Deus me tomou, começamos a profetizar até chegar, profetizamos até o profeta chorou naquele dia. E ficamos assim, e é onde ele disse assim, Deus te chamou como profeta. Uau. Ficamos, depois saímos de lá, fomos para o quintal, lá na sala. Ficamos a cultuar aí 2021. É 21. Foi 2021, né, Zona Pastora? Que depois saímos da casa do pastor Pedro, né? Fomos para o quintal da avó. Da avó, em casa. Exato, lá em casa. Foi 2021, né? 2020, pastor. 2020? Sim, foi no mesmo ano? Foi no mesmo ano. Não. Olha, tá. O tempo cronológico tá meio assim. Mas acho que foi mesmo 2020, porque, se eu bem me lembro, a igreja teve início no princípio do ano 2020. Exato. Sim, foi no princípio do ano 2020. Sim, porque entramos na época do Covid. Para entrar lá em casa você foi um tempo que em casa ficavam revoltados conosco, porque as pessoas estavam fugindo com a Covid, nós estamos a nos reunir, mais de 50 pessoas dentro do salão. Olha, foi um tempo muito extraordinário. Aí começamos a vivificar a nossa fé e até nos dias de hoje, né? Servimos o Senhor fielmente no Evangelho, pregando a palavra, transformando vida, fazendo menção sempre. Em todas as mensagens na qual eu vou falar de paternidade, eu trago sempre menção do profeta Ismael, como um pai que despertou, ou seja, revivificou a minha espiritualidade no momento que eu mais precisava. Porque eu procurava Deus no lugar errado, porque não tinha quem me orientava. E o profeta Ismael apareceu no momento que nós precisávamos de orientação. Amém. Então nós fazemos menção, temos ele como um dos profetas maiores na nossa vida. E esse é o trajeto ministerial. 2025, em junho, dia 16, se a memória não me atrasou, fomos levantados como pastor no Ministério IAED. E depois de lá, no mesmo ano, em agosto, fomos confirmados como representante legal da igreja na província do Lubango, onde temos servido fielmente o Senhor até os dias atuais. Então, esse tem sido o meu trajeto ministerial. Amém, muito forte, profeta. Mas eu gostaria que o profeta explicasse melhor nos telespectadores. O pastor Josimar fez o convite ao profeta para chegar até a Igreja Agir de Deus em todas as nações, isto no ano de 2020. Exato. E o profeta poderia explicar melhor nos telespectadores como é que foi, se o profeta congregou durante um tempinho na Igreja Agir de Deus em todas as nações, como é que foi? O profeta poderia explicar de uma forma mais detalhada. Realmente, congregamos durante um ano. Um ano. Íamos todos os dias, tínhamos já tempo. Nós os três, eu, o pastor José e o André, todos os dias íamos, tínhamos o compromisso do culto. Tínhamos o compromisso do culto, de estar presente. Fizemos uma atividade na qual recebemos o pastor Pedro, né? É o pastor Pedro? Pastor Paulo. O profeta Bruno. O profeta Bruno, né? Sim, o profeta Bruno. Fizemos dança. Ficamos aí. Olha, congregamos muito tempo. Olha, foi um tempo, para você que está nos ouvindo, foi um tempo de muito, mas muita valia para nós. Aí a nossa fé foi vivificada. Nós tínhamos momento que nós tínhamos aulas na casa do profeta, até se congregávamos no quarto para ter aula. E cada um ia partilhando um pouquinho, e orávamos lá para depois atuar e buscar, convidar o povo. Éramos muito quando começamos. Éramos muitos. Depois saímos do quarto do profeta Ismael, fomos para o quintal do pastor Pedro, ficamos aí, congregamos também durante 2 ou 3 meses. E depois é quando saímos de lá. Então, desde o
princípio do ministério, nós fizemos parte. Uau. E só que chegou um tempo mesmo que nós precisávamos. Um dos motivos maiores era que eu já tinha uma experiência de liderança. E eu consegui compreender da parte de Deus que se eu e o profeta Ismael ficássemos lá, porventura no futuro geraria também um atrito de liderança. Porque eu já tinha curso, já tinha passado no curso, já tinha coisa, e nós estávamos a começar e já estava a ver, se o pastor José lembra, já estava a ver, um grupo me chamava de líder marcial, e eu já dei conta desse detalhe. E aí também aparece a irmã Pesela, nós lhe chamávamos de irmã Yahweh. Irmã Yahweh. A irmã Yahweh. É quando ele faz o convite, e eu achei uma brecha, porque nós precisamos ter visão e entendimento, discernimento, se realmente nós vamos permanecer num lugar, porque até o intuito de ir para a IAED era para restaurar a juventude, e era uma coisa que estava a acontecer, mas o Senhor depois confirmou que nós tínhamos que ficar aí. Amém. E então cultuamos, congregamos, aprendemos muito. Há uma mensagem que eu sempre prego do profeta Ismael, é uma mensagem que ele pregou. Isso foi no mês de agosto, eu tenho uma memória. Ele disse que Deus é um Deus que faz de propósito para um propósito. E ele dizia que o tempo de Deus não define a nossa ignorância, ou seja, ele nos ensinava que devemos aprender também a ter conhecimento e explorar. Ele até me disse, não é que eu não quero que você saia, vai causar um vazio em mim, mas se é da vontade de Deus, líder marcial, você está à vontade. Amém. E eu fui, e era da vontade de Deus, e era da vontade de Deus, e hoje estamos aqui. Amém. Estamos aqui, glorificamos a Deus pela vida do profeta. Realmente o profeta ficou triste, porque era perder uma peça fundamental. Então, mas era algo que era propósito de Deus. Amém. E uma coisa que eu tenho certeza, se nós íamos continuar a caminhar, ia haver atrito de liderança. Não é porque o profeta e eu não nos gostamos, nós temos uma amizade extraordinária, mas era mesmo aquela visão de Deus, que Bernabé e Paulo tinham que tomar caminhos diferentes, mas continuando juntos. E hoje continuamos juntos, na mesma visão. Aí ligo para o profeta, e tem sido bastante impactante, bastante benéfico a presença do profeta no meu ministério e na minha vida. Isso é muito, é um bom testemunho, é algo extraordinário de se ouvir, profeta. Porque se calhar há pessoas que olham assim o profeta, a posição ou o estatuto que o profeta atualmente tem, e se perguntam, onde é que o profeta passou? De onde é que o profeta veio? Há pessoas que só conheceu o profeta aqui no Ambo, não sabe como é que chegou no Ambo. Como é que o profeta chegou a conhecer Cristo aqui no Ambo? Só viram que o profeta apareceu. Viu não sei o que. E de ouvir isso, uau, é algo muito, muito extraordinário. E no período em que o profeta frequentou a igreja, o agir de Deus em todas as nações, será que o profeta já duvidou do ministério do homem de Deus, profeta Ismael Jaime? Nunca duvidei do ministério, e eu fico muito alegre pela envergadura que o ministério está a levar. Sempre tenho partilhado com o pastor José, falo sempre, olha, estou feliz. Estou feliz conforme o ministério está a andar, estou alegre, e olha, continua, trabalha, e Deus vai fazer graça. Então, duvidar do ministério do profeta nunca passou. Há pastores que andam comigo, quando eu e aí eu falo, pastor Ismael, eles pensam que eu estou a falar do Ismael Pinheiro, mas eu estou falando, não, pastor Ismael que está no Benfica, no Amba, assim, sim, ele disse, olha, aquele homem que despertou, que me tirou de onde eu estava e me trouxe de volta para Cristo. Uau, e uma vez,
quando eu acho que o pastor José lembra, abrimos a Artburg. Me lembro, aqui na Rua do Comércio. Na Rua do Comércio, sim. Quando abrimos a hamburgueria e convidamos o profeta para estar lá e se encontrou com um dos pastores, o pastor Sônia. Me lembro. E o pastor Sônia disse assim, olha, eu estou a te ver, mas já te conheço. Ele disse, como? Testemunho que o líder Marcial dá de você. Não sei, e o pastor Ismael disse, olha, eu pensei que ele ia sair e me esquecer. Ele falou, não, eu não posso esquecer de onde eu estou saindo. Eu não posso esquecer. Eu até hoje reconheço a graça. Eu já cheguei na casa do profeta Ismael e disse, mesmo na posição que eu já tinha de líder, eu disse, profeta, vim para o profeta me orar. Uau. Ele ficou assim, eu disse, não, vim para você me orar. É incrível, o profeta está a dizer que saiu de casa, se calhar. E saí de casa mesmo, disse, profeta, estou vindo em casa. Levei lá a minha oferta, como é de costume, e ficamos a conversar, disse, profeta, preciso que o profeta ore para mim. Uau. E naquela época, ainda estavam no monte. Estávamos no monte. Estavam no monte. E eu já estava a liderar uma igreja de mais de 150 membros. Na IAE de lá no Calilongue. Me lembro. E eu estou a sair de lá. Líder Marcial, já conhecido no Ambo, está aí para ser orado pelo profeta Ismael, que ainda está no monte. Uau. Então isso quer dizer que é reconhecer a graça do homem de Deus. Eu sei o que Deus lhe deu, eu vi e até hoje testifico essa unção, essa graça. E uma coisa que eu deixo aqui nos telespectadores é que esse ministério ainda não atingiu a estatura que Deus estabeleceu. Uau. Aqui no Ambo, esse vai ser um dos ministérios mais conhecidos. Porque há uma cruzada que vai se realizar, que ainda não me falaste, mas o Senhor já testificou no meu espírito. E tive ainda essa visão no dia de hoje. Quando ocorreu isso, eu esqueci de partilhar com o homem de Deus. Amém. E essa cruzada vai levar o nome do ministério e também do profeta numa dimensão que a maior parte dos ministros do Ambo vão começar a vir até consultar o profeta, pedindo paternidade. E uma coisa que eu fiquei assim admirado, ainda não atingiram o patamar que Deus estabeleceu. Amém. O patamar é grande. Uau. Não é aqui é caverna de Adulão. Amém. Aqui é caverna de Adulão. É lugar para treinar os guerreiros, para a catedral que está a se preparar. Uau. Então Deus, pastora Amanda, eu creio, posso até ser mais, como se diz na geração, é mais escandaloso, exagerado, né? Posso até morrer crendo que, mesmo morrendo, a unção do homem de Deus é capaz de ressuscitar-me. Eu creio nessa unção. Uau. E ando sempre, às vezes, faço menção do Deus do pastor e do profeta Ismael. Uau, isso é muito extraordinário. Não, pastor? Muito, é incrível, pastor Josimar. Olha, o profeta falou que é algo que deixou surpreendente, mesmo o profeta estando a liderar a IAE do profeta, saiu de casa, foi na casa do nosso pai espiritual, o profeta Ismael Jaime, para orar pelo profeta. Uau! E no período em que a igreja cultuou no monte, esteve lá no monte, será que o profeta também já cultuou conosco, já cultuou com a igreja, ou o profeta saiu antes da igreja ir para o monte? Saí antes da igreja ir para o monte, mas já cultuei com a igreja no monte. Já fui uma vez, acho que são 2 vezes, e uma vez até o homem de Deus me concedeu a graça de trazer uma mensagem e uma profecia, na qual, graças a Deus, também o Senhor testificou e aconteceu conforme nós profetizamos. Amém. Já cultuamos no monte e o Senhor foi um dia extraordinário. Uau, é algo muito extraordinário isso que o profeta acabou de falar, porque pouca gente faria o que o profeta fez, sair da igreja ou sair de casa
ir a alguém que está no monte, reconhecer a graça de alguém que está no monte. Então, é de louvar a Deus essa atitude do profeta. E o profeta falou que lidera, né, uma igreja atualmente. E, profeta, a olhar, né, no ministério do homem de Deus, o que é que tem te inspirado? O que é que tem te inspirado, que tem te feito também tentar fazer na obra que o profeta lidera atualmente? Quando eu olho para o ministério Agir de Deus, a primeira coisa que eu me inspiro muito no profeta é o compromisso, e a outra coisa é a aceitação. Ele não espera que as pessoas lhe aceitem. Ele aceitou o ministério e disse: eu sou. Amém. Ele disse: eu sou. Se você acredita ou não acredita, ele é. E eu ando nisso. Eu ando nisso. E às vezes faço uma brincadeira sempre. Quando chamam profeta, eu falo: não é profeta, eu sou pai do Espírito. Eu sou pai desse Espírito. Ele fica assim: como assim? Ele fala: não, mas ele fala, porque o profeta entende a lei do Espírito. E isso aqui me inspira muito no profeta. Ele não está a esperar a aprovação dos homens de Deus do Ambo. Não está a precisar de aprovação de pessoas que não acham que são os homens, são os tais bambabá do Ambo. Ele se aceitou, pegou o ministério que Deus lhe deu e continuou. E a outra coisa é a organização em termos de coisa, nos obreiros. Uma coisa que eu almejo, uma das coisas que eu mais almejo é a estrutura na qual o profeta criou. E há um núcleo que faz mover o ministério mesmo na ausência do profeta. E eu, às vezes eu fico assim um pouquinho preocupado quando saio de Lubango para aqui para o Ambo, fico um pouquinho preocupado. Não posso fazer mais de um mês. Por causa de quê? Ainda não tenho essa estrutura. E eu preciso, eu olho para vocês, fico assim a olhar, ok? Por exemplo, atualmente, vi o vídeo do coisa, acho que é área de oração, linha de oração, quando a mesa estava aí fora. Eu já copiei, escrevi na minha agenda. Espera aí. O profeta está falando que também viu o que é da linha de oração. Copiei. E pegou a visão do profeta também? Já está estruturado, já até mandei comprar mesa, já lá. No banco se compra mesa. Como assim? Compra mais uma mesa, próximo domingo, aí vamos meter aí fora. Linha de oração. Uau. Não vai ser como? Ele fala: só sei que vai ser. Mas viste aonde, ô pai? Eu disse, eu tenho muitas inspirações. Uau. Se Deus não me revelar, vou imitar em alguém que está fazendo. E eu imito muita coisa. Uau. Tipo brincadeira, eu imito muita coisa do agir de Deus. Uau. Eu imito muita coisa do agir de Deus. Tem pregações, às vezes, que eu falo: hoje estou cansado, assim, eu não quero... Vou lá, entro no coisa. No YouTube, Facebook. Vejo a mensagem do profeta, pego e vou pregar. O evangelho é isso. Uau. O evangelho é isso. Os discípulos de Jesus chegaram lá. Aqueles do João estão a pregar. Jesus disse assim: quem não é comigo é contra mim. Uau. Paulo também lhe falou lá: tem alguém lá que também está a pregar sobre Jesus. Ele disse assim: se está a pregar mal ou está a pregar bem, o mais importante é que o reino está a ser pregado. Mas é uma coisa, meus pastores, uma coisa que nós precisamos saber mesmo: evangelho não é sobre mensagem nova. Nós queremos trazer rolo. Tem mensagem que já pregaram, você pode pegar e trazer de novo. Porque nunca vimos João Batista trazer uma mensagem nova. A mensagem sempre é uma. E Jesus, quando veio, não trouxe rolo novo. Era a mesma coisa. O reino de Deus. João Batista também: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Se o profeta Ismael pregou uma mensagem que me impactou, mudou algo em mim, eu pego essa mensagem, também trago na minha igreja. Se mudou eu como pai da igreja, também pode mudar os meus filhos. Amém. Uau. Isso é muito bom, porque pouca gente faz isso, porque, olha, atualmente, não sei, muitos querem ter nomes,
E eu vi que o profeta reconhece isso do nosso pai espiritual, que nosso pai só aceitou o ministério e não quer tipo, que as pessoas o aceitem, simplesmente basta Deus o aceitar e está feito. E o profeta se inspira nisso. Isso é extraordinário. Amém. É extraordinário. Não sei se a pastora tem algo a dizer com relação a isso. O profeta acabou de falar atualmente, agora mesmo. É algo muito forte. É o que o pastor Josimar já disse. Hoje em dia, vários homens de Deus, em vez de procurarem mostrar Deus, eles querem se mostrar. E aí eles praticamente não falam mais sobre Jesus, ou não mostram muito Jesus, querem se mostrar. E ver que o profeta Marcial tem tirado essa grande inspiração do nosso pai espiritual, o profeta Ismael Jaime, é algo de louvar a Deus, é algo de louvar a Deus. E já agora gostaríamos de saber quais são os pensamentos que passam na mente do profeta, vendo o desenvolvimento da Igreja Agir de Deus em todas as nações, uma vez que o profeta fez parte também do início da Igreja Agir de Deus em todas as nações. O profeta também cultuou lá no quarto do nosso pai espiritual, no pastor Pedro. Do pastor Pedro, E por aí fora. Quais são os pensamentos que passam atualmente na mente do homem de Deus, do profeta, ao ver o desenvolvimento da Igreja Agir de Deus em todas as nações? Muito bem, uma pergunta que requer muita cautela ao responder. Porque pensamentos, né, vão pressupor nossas intenções. Primeira coisa que, se o Senhor não confirmasse que eu precisava sair, eu não sairia. Eu não sairia. Quando eu olho o desenvolvimento da igreja, eu digo assim, uau, se o Senhor não me conformasse, eu ia fazer parte. Ou seja, há um desejo ardente, né? Um pensamento que diz sempre assim, não, eu quero ver esse ministério grande. Eu quero ver esse ministério crescer. Quero ver esse ministério avançar. Quero amanhã... Estamos reunidos, às vezes, conforme a fase, estamos reunidos para uma atividade de grande magnitude na província e o Ministério Agir de Deus está lá. Uau. Isso aqui é um dos maiores pensamentos que eu tenho. Porque a pastora Amanda e o pastor José disseram, atualmente muitos homens de Deus querem ser. Ninguém quer apresentar. Eu vejo, né, pelo nível na qual eu estou, eu conheço muitos homens de Deus. Eu conheço muitos homens de Deus pessoalmente, tanto a nível internacional quanto a nível nacional. Vejo que muitos deles distorceram ou mudaram a mensagem. E o Ministério de Agir de Deus, desde a fundação, a mensagem é a mesma. Uau. Aí está a questão da diferença. Porque Deus, quando chama um profeta, lhe dá uma mensagem. E muitos nesse tempo distorceram e perderam a visão do reino, porque perderam a mensagem. Então o profeta, o que mais me admira no profeta Ismael é essa particularidade, guardando ainda a mensagem na qual lhe foi dada. Amém. Até nos dias de hoje. Então tenho me inspirado muito nele, e de maneira que eu também não perca o foco da mensagem. Amém. Então tem sido isso. É incrível, muitos homens de Deus não reconhecem graça de outros. E o profeta está aqui a reconhecer, e não só reconhecer a essência que o homem de Deus causou um impacto na vida do nosso pai, do profeta. Isso é muito bom. E profeta, no período em que o profeta fez parte da igreja, o que é que o profeta viveu, o que é que o profeta viu que mais lhe impactou? Essa parte não posso esquecer nem um pouco. Foi um período que o profeta Ismael fez a escala de pregação. Nesse dia eu preguei na quarta-feira, acho que preguei 5 colunas da verdade. E no dia seguinte, na sexta-feira, nós fazíamos os cultos quarta e sexta. Foi a Mamãe Estrela. Ela pregou sobre o Espírito Santo. Naquele dia ninguém conseguiu ficar de pé. Uau. Foi uma manifestação que as pessoas lá fora estavam paradas
perguntar o que está acontecendo aí dentro. Será que foi nos últimos dias que estávamos a cultuar em casa ou foi antes? Foi antes. Antes, né? Sim, foi antes, porque foi uma época que depois até a irmã da Mamãe Estrela estava a cultuar lá, a irmã Neuza. Sim, naquela semana da irmã Neuza, que eu preguei numa quarta, e na sexta-feira foi a mamãe Estrela. A Mamãe Estrela. E isso fiquei assim, porque era uma coisa que eu já não vivia há muito tempo. Uau. Senti uma presença tão extraordinária que me fez, eu dizia assim, okay, Deus, aqui eu não quero mais te abandonar. Aquele dia quase todo mundo chorou. Uau. Aquele dia quase todo mundo chorou. Não sei se a pastora Amanda estava. Sim, estava. Estávamos aí, ficamos aí. E o momento também de descontração foi na época que discutimos por causa do jejum. Oh, me lembro. Me lembro do jejum de 40 dias. Isso, era para fazer? De 40 dias, das 0 às 14 ou das 0 às 18. 40 dias não, era de uma semana. Uma semana. Eu e a Mamãe Estrela, por causa da experiência, queríamos até às 18. Queríamos até às 18. Me lembro. E o profeta, com o coração de pai, olhava para os outros, olhava para a pastora Amanda, vai morrer. A pastora não vai aguentar, queria até às 12, e gerou aí um clima. Me lembro. Então foi algo extraordinário. Uau. Nesse período. Esses 2 momentos foram momentos de muita descontração, e houve também um movimento que, se a memória não me atraiçoe, tivemos um momento de recreação, fizemos... houve uma contribuição, uma confraternização lá dentro de casa mesmo. Sim, que eu e o pastor José tinha mulher no ministério, mas nós é que estávamos a fazer o fundo. Me lembro. Então, esses foram momentos que até hoje estão registrados no meu âmago. Isso é muito bom. E toda vez que eu lembro, sempre no ministério, vou lembrando esses detalhes, esses momentos, o momento de vivificação espiritual. Uau. E o momento de recreação. Uau. Então foi uma coisa extraordinária. Olha, até eu já havia me esquecido dessa dessa atividade do momento de confraternização que estamos a fazer. Teve uma, não sei se a irmã trouxe, não sei se o profeta lembra, trouxe uma massa com sardinha que estavam a ignorar no princípio. Mas sim. Depois... A massa estava tão boa. Acho que é a irmã Suzy. A irmã Suzy? Sim, a irmã Suzy que trouxe. Porque naquela época nós provocávamos muito a irmã Suzy. Passava mal nas nossas mãos. Me lembro. Isso é muito bom. Uau. É extraordinário. São momentos que vivemos que não ficam, não passam só, não passam, que não ficam na história. Ou seja, nós continuam o nosso presente porque vão estar sempre na nossa mente. É algo extraordinário de se lembrar. Algo de extraordinário, sim. Amém. O profeta falou aqui do impacto que teve na fase em que o profeta frequentava a igreja. E atualmente, qual é o impacto que a igreja tem causado no profeta, mesmo o profeta estando fora da igreja? Mesmo estando fora da igreja, o ministério tem causado um impacto em mim, uma revolta, vou dizer assim, uma revolta espiritual, de querer crescer mais. Uau. De querer crescer porque eu tenho um critério. Se o pastor José fazer 3 cursos, eu tenho que fazer 4. Eu sou muito, tenho um espírito de competição, mas aquela competição saudável. Ok, pastor Josimar conseguiu 4, eu tenho que conseguir 5. Me inspirando nele conforme ele conseguiu, mas tenho que conseguir mais. E eu olho para o ministério e falo, uau, o ministério já está reunindo pais, já está reunindo famílias. Eu preciso reunir também família. Então tem causado uma revolta de crescimento em mim. Então por isso que o ministério Agir de Deus tem sido como se fosse uma bússola de direção para atingir o alvo no qual o Senhor me concedeu. Uau, profeta, muito bom. E profeta, nesse exato momento
Esperamos que o profeta declarasse algumas palavras ao homem de Deus, profeta Ismael Jaime, e fizesse um resumo básico, né, de como é que o profeta, descrevendo um pouco o profeta. Uma coisa simples, descrevendo o nosso pai espiritual. Descrevendo de uma maneira simples, né, e temática, o profeta Ismael Jaime, né? Primeira coisa que eu descreveria é a simplicidade e a humildade dele. É um homem de Deus muito humilde. É um homem de Deus que ele não despreza o ensino. É uma coisa que eu admiro. Há homens de Deus que atualmente não aceitam aprender com os outros. Mas eu vejo esse lado do profeta Ismael, quando você traz alguma coisa aqui, ele não é porque não domina, só não está no alcance dele naquele momento, ele te ouve. E isso me chama muita atenção, porque a humildade é um padrão do profeta Ismael, até na maneira dele de ser. Amém. Mesmo quando, antes de começar o ministério, já havia esse padrão. Então não mudou em nada. E é uma coisa que eu admiro muito nele. E se for para declarar a palavra, a primeira coisa que eu vou dizer é que ele continua a ser esse homem de Deus, que ele é humilde e continua a levar o ministério, porque Deus vai fazer graça. Deus trabalha com os humildes. A Bíblia está falando assim, que, né, sujeitai-vos a Deus, né, e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E Deus exalta quem? Os humildes, não os humilhados. Os humildes. E a humildade do profeta Ismael é que tem feito Deus enviar pessoas no ministério, é que tem feito que o pastor José, a pastora Amanda e os outros líderes continuam com ele, porque se fosse arrogante muita gente sairia. Porque as pessoas que saíram não saíram por causa da arrogância do pastor Ismael. Amém. Saíram por causa do sentimentalismo familiar. E eu conversei com muitos que saíram, né, de modo de tentar lhes trazer, dizer, não é o profeta, é a família. Só uma que tentou falar, eu disse, não, então você que está desviada. Eu sou daquele tipo, falo na cara. Eu disse, você que está desviada. Então, que o profeta Ismael continua a ser esse homem de Deus, que ele é humilde, amante do conhecimento, continua mesmo a ser profeta. Essa coisa de ensinar moral e cívica na igreja não existe. E eu gosto do profeta Ismael porque não ensina moral e cívica. Moral e cívica é aprender na escola. Ele ensina a manifestação do poder de Deus. Isso é a responsabilidade da igreja. E ele tem representado isso. Quase todos os cultos, a manifestação do poder, a ensino. O profeta Ismael tem levado o ministério de Jesus aqui, demonstrado conforme Jesus andou aqui na terra. Jesus, onde Jesus estava, Jesus ensinava, Jesus profetizava e Jesus curava. E nos cultos do ministério eu tenho visto isso, ensinamento, profecia e cura. Então que o profeta Ismael continua a levar essa plataforma que Deus lhe deu, que é o agir de Deus em todas as nações, de maneira veemente, de maneira extraordinária. E peço também aos cooperadores, aos pastores, né, que estejam sempre preparados para auxiliar o profeta em todas as áreas, porque Deus recompensa. A Bíblia fala que o vosso trabalho em Deus não é em vão. Então, que continuam de maneira, impactam esse bairro, impactam essa província, de maneira que essa província conhece que no Benfica tem um ministério de Deus, tem um profeta. Então, a minha oração no dia de hoje e todas as vezes que eu faço oração é que Deus continue a alargar essa tenda, em nome de Jesus. Amém, amém. Muito obrigado, profeta, pelas palavras e pelas considerações. Infelizmente, nosso tempo já chegou ao fim, profeta, e agradecemos muito pela aceitação, pela solicitação do programa Profeta Marcial, e foi um programa muito proveitoso, para ser sincero, e esperamos, profeta, teu profeta conosco em mais outros programas, e que o Deus do nosso pai, profeta Ismael Jaime, e o Deus do pastor Zené venha abençoar rica e poderosamente a vida do profeta Marcial. Muitíssimo obrigado em nome de Jesus.
e telespectadores. É sempre uma tristeza chegar até aqui, porque vamos ter que terminar mais uma vez o programa. Mas, como sempre, não deixamos de falar para você que nos ouve nesse exato momento, que queres também fazer parte do programa do Pod Jaime. Deixa a tua solicitação, ou liga para nós, ou deixa a tua solicitação por mensagem nas nossas páginas do Facebook, ou no YouTube, ou nos comentários do vídeo. Esperamos por ti e que Deus venha te abençoar rica e poderosamente.